E agora, nesse debate aqui sobre as novas regras fiscais brasileiras, eu chamo o deputado Padovani, do União do Paraná, e o deputado Zeneto, do PT da Bahia. Muito obrigado pela presença dos senhores. Eu já começo aqui com a primeira pergunta. As novas regras fiscais aprovadas trarão estabilidade econômica para o país? Eu começo com o deputado Padovani. Por favor, deputado. Olá, Leonardo. Muito obrigado pelo convite, poder participar. Que foi um teto que deu estabilidade ao governo federal para que tivesse condições, aquele pós-momento de cassação de a Petrobras, e o mercado estava receoso em emprestar dinheiro se o Brasil iria honrar com seus compromissos. O ministro da época, Meirelles, fez um grande e aprovou na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, o teto de gastos, que deu para o Brasil essa serenidade de continuar trabalhando e investindo nesses 6 anos. O teto de gastos, é bom nós dizermos que ele tinha que ter a duração de 20 anos. Foi essa a proposta inicial. E agora vem, na legislação passada, aprovado na PEC da transição, esse novo arcabouço, que tem que ser aprovado até agosto, ou volta o teto de gastos. Então, nós estamos imbuídos e comprometidos em fazer o melhor para o Brasil e ter estabilidade. Muito bem. Deputado Zeneto, qual a avaliação que o senhor faz dessas novas regras fiscais? Primeiro, é um prazer falar com você, Leonardo, com o seu público. Padovani, grande abraço. Olha, nós vivíamos um momento de muita instabilidade, tanto externamente como internamente. O teto de gastos, ele vinha sendo rompido pelo menos umas 8 ou 9 vezes. E isso não dava nem equilíbrio fiscal e nem dava condição de fazermos os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento do país, inclusive para melhorar a arrecadação, para dar seguimento às políticas sociais e fazer com que o país possa ter, evidentemente, um caminho mais tranquilo no seu desenvolvimento. E o teto de gastos, que já não vinha suprindo essa tarefa, ele, como eu disse agora há pouco, já foi 8 ou 9 vezes ele foi rompido, nós precisávamos de dar um outro arcabouço, por isso que o nome é arcabouço fiscal, que na verdade é uma nova regra fiscal. E o governo fez isso ouvindo. Eu participei da transição do desenvolvimento econômico no governo, na recriação do MIDIC, do Ministério da Indústria e Comércio, e desde lá já se vinha ouvindo as representações dos setores produtivos, já se vinha conversando com as apresentações do Congresso. Eu acho que esse é, inclusive, o que nós temos de melhor nesse momento, que é esse diálogo que foi todo ele fabricado de um tempo de transição para o governo, e no governo agora a gente conseguiu, inclusive nos últimos dias com o nosso relator, o Cláudio Cajado, alinhar algumas pontas, e ontem tivemos um resultado extraordinário, com 367 votos a favor, e isso mostra o quanto, e apenas 102 votos contra, isso mostra o quanto a gente está conseguindo encaixar essa proposta, que está dando mais segurança, tanto para o Congresso, como para a sociedade, como para o setor produtivo, e também nos garantindo a possibilidade de não haver recuo, tanto nas políticas sociais, como nos investimentos para o salário mínimo, que a gente precisa melhorar o poder de compra, também para o Bolsa Família, e para as políticas sociais, educação, saúde, onde a gente consegue, com esse arcabouço, com esse novo marco de teto fiscal, dar um passo decisivo que vai, no meu ver, inclusive, melhorar as condições para que possamos, daqui a pouco, digo daqui a pouco, porque depois dessa votação, semana que vem, já vamos colocar como pauta a reforma tributária, que é a nossa bala de prata, eu diria, para que a gente possa, não só como governo, mas como Estado, encaixar o Brasil nessa recomposição do seu desenvolvimento frente às necessidades tributárias e fiscais que são impostas no dia a dia dos enfrentamentos que o Brasil tem, tanto internamente como externamente na economia. Muito bem. Deputado Padovani, o senhor faz alguma consideração, algumas ressalvas em relação ao relatório do Cajado apresentado? O que é que a gente pode considerar? Ou, de fato, é um relatório que a gente pode, que na avaliação dos senhores, é um relatório que ele está consistente? O projeto, quando veio do ministro Haddad, ele foi bastante modificado.
Eu acho que a construção do Congresso Nacional com o relatório do Cajado ficou mais harmônico no ponto de vista de endurecer as regras. Da forma que veio, era um projeto de governo, não um projeto de Estado. Porque nós não podemos mexer com as regras fiscais a cada governo, a cada 6 em 6 anos, 4 anos, 10 em 10 anos. Ele tem que ser um projeto de médio a longo prazo. Como disse o deputado Zé Neto, regras, teremos agora a votação também da reforma tributária, que ela é importantíssima para o Brasil, haja visto que vivemos um verdadeiro manicômio tributário no Brasil. Então, deixar regras mais claras, mas principalmente não onerando o setor produtivo e não onerando a agricultura, que são as molas mestres do desenvolvimento e quem gera emprego no Brasil. Muito bem, deputado Zé Neto, a mesma questão para o senhor. O senhor tem alguma ressalva a ser feita nesse relatório do Cláudio Cajado? Quais seriam elas? Olha, vocês acompanharam, eu sou do PT, e houve algum ruído e algumas situações que foram debatidas. Como, de fato, todos sabem, o PT é um partido aberto, democrático, consolidado, e em momentos que tem um debate sobre algumas situações e mesmo sendo governo, houveram alguns questionamentos. O fato é que o relator, o Cajado, que inclusive é meu conterrâneo baiano, ele teve a capacidade de ouvir, de alinhar algumas situações, e isso ajustou. Havia um receio com relação aos gatilhos e, ao final, o nosso partido, inclusive ontem votou 100%, toda a nossa federação votou 100%, foi uma votação muito expressiva, muito importante para consolidar o sentimento de defesa do projeto do presidente Lula, do ministro Haddad, que pela manhã esteve, inclusive, na Câmara e deu explicações de forma muito tranquila. E o relator soube, evidentemente, ao apresentar seu texto, como o Padovani colocou, modificou algumas coisas do que inicialmente estava colocado. Eu acho que isso harmonizou e a gente tem que, claro, no momento desse, saber que, olha, não é o ideal do que alguns deputados querem, tanto do lado da oposição, como também do lado do próprio governo, que houve alguns questionamentos. Mas, ao final, nós chegamos à conclusão de o que é possível ser feito para dar, diria, normalidade à vida fiscal do Brasil, para que a gente não fique com o teto fiscal toda hora sendo furado, desrespeitado, criando uma instabilidade muito grande no setor produtivo, uma instabilidade muito grande nos investimentos, porque com os investimentos, Leonardo, é que a gente consegue melhorar a arrecadação, melhorar a circulação de recursos, melhorar o desenvolvimento. Só que a gente não pode também crer só nisso, porque nós vamos ter que ter, evidentemente, num certo compasso de tempo, uma regra fiscal para dar a condição de que esse investimento ele vai ter um momento de desencadear todo esse processo que a gente quer de desenvolvimento, de arrecadação e de nutrição da arrecadação, porque a gente vai ter agora, com essa nova meta, a condição de poder, com 70% da arrecadação, cumprir as metas que o governo tem, tanto no que diz respeito às políticas sociais, como às políticas estruturantes do país. Então, acho que a gente está caminhando no caminho certo, uma coisa ou outra que não foi resolvida, porque também não dá para ser 100%, mas, no geral, a condução do processo até aqui foi muito boa, e o Brasil pode ter certeza que, com o arcabouço fiscal, com a meta fiscal, como alguns chamam, a gente vai ter aí a condição de respirar, de mostrar ao mundo que nós estamos com o pé no chão do ponto de vista dos nossos gastos e dos nossos investimentos a nível de governo e dando um passo que eu acho muito seguro para encontrarmos coesão, para votarmos aí a reforma tributária, que inclusive no próximo dia 2 de junho estaremos aqui na Bahia fazendo um encontro com um grupo de trabalho comandado pelo deputado mineiro Reginaldo Lopes, fazendo o que tem que ser feito nessa reta final, que é ouvir os setores, como o próprio Padovani colocou, principalmente os setores que são estratégicos do desenvolvimento. Há algumas dúvidas com relação ao setor de serviço, vamos ouvir. Há algumas dúvidas com o setor de produção agrícola, vamos ouvir. A indústria, estamos ouvindo muito. Então, eu acho que esse passo dado ontem abre aí um caminho muito importante para que a gente possa avançar com a reforma tributária e também, é bom lembrar, Leonardo, dar
segurança no enfrentamento desses juros altos. Essa questão dos juros altos é uma das coisas graves que temos que estar convivendo, inclusive convivendo, que vai totalmente contra a política que nós queremos para o Estado brasileiro. A votação de ontem do pedido de urgência teve um placar extenso. Foram 367 votos favoráveis e apenas 102 contrários. Deputado Padovani, o senhor acha que os próximos passos dessa tramitação, esse placar se confirma efetivamente? Como é que o senhor avalia isso? Não, se confirma. Acredito que o arcabouço fiscal com modificações, ele vai ser aprovado, ele é urgente para o Brasil, ele não é um projeto de governo, ele é um projeto de Estado, ele é um projeto que temos que avançar. Sabemos que o Brasil tem dificuldade, 50% de tudo que se arrecada é utilizado para pagar juros e arrolar a dívida, 30% do que se arrecada é utilizado para salários e aposentadoria e só 20% para investimentos. Então, esse 20% para investimentos, para termos logística, para termos infraestrutura, para termos condição de diminuir o nosso custo Brasil, é importante para que a gente alongue o nosso crescimento e a gente consiga atingir as metas através de produção, que com mudanças no projeto, ele será aprovado, se não pela maioria da casa, mas com a atenção que a casa vai ter, porque ele é um projeto importante para o Brasil. Muito bem, deputado Zé Neto, o senhor acredita que esse placar ele vai se sustentar ao longo das próximas votações? Eu espero que ele seja até ampliado, porque o placar ele mostra muito o nível de diálogo e o nível de cumplicidade que há com a casa. Você vê que é uma proposta de governo, o deputado que é relator é do PP, nós tivemos um momento assim de construção nessa reta final, mas desde, como eu disse agora há pouco, desde a transição já havia um diálogo muito forte com os setores produtivos da sociedade e com a casa. Eu acredito que nós vamos sim repetir, até ampliar, porque nós estamos conscientes de que não é uma medida apenas de governo, é medida de Estado, e que essa cumplicidade do Poder Legislativo brasileiro com essa medida mostra a responsabilidade e maturidade que nesse momento nós precisamos para enfrentar dificuldades econômicas tanto internas como externas. Agradeço o deputado Padovani, agradeço o deputado Zé Neto, essa participação aqui, esse debate de alto nível aqui, é que se espera no Congresso Nacional, nesses termos, que o debate ocorra para esses projetos importantes para o Brasil. Deputado Padovani, as suas considerações finais, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Leonardo, obrigado ao deputado Zé Neto. Quero dizer que a discussão vai continuar na reforma fiscal e na reforma administrativa, que são importantes para que esse novo arcabouço fiscal tenha realmente efetividade. Porque se as metas não forem atingidas ano a ano, ele pode trazer travas. Então é importante que nós avancemos nas reformas para termos um Brasil mais competitivo. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, deputado Zé Neto. Agradecer a atenção do SBT, sua, Leonardo, seu público, dizer que nós vamos continuar trabalhando de forma muito efetiva para que esse diálogo que construiu esse primeiro momento da votação da urgência, ele permaneça e possamos assim construir, como eu disse, e venho insistindo nisso, propostas que vão além dos interesses do governo, que são propostas que são votadas, ouvindo a sociedade, ouvindo as necessidades reais do setor produtivo e de toda a Casa Legislativa.